Como fazer um plano de negócio? Esse é o tema da produção de conteúdo de hoje, com uma profissional. Vamos aprender então com Cristiane Souza. Ela que é palestrante, contabilista, com especialização em controladoria, contabilista e em finanças também, projetos de inteligência de mercado coach executivo, tem forte atuação em gestão de negócios e construção de cenários futuros e implantação. Então, é com muita alegria que a gente vai produzir mais esse conteúdo para você que é empresário, que pretende abrir o seu negócio, que já tem o seu negócio, mas pretende se desenvolver. Então, hoje vamos aprender com Cristiane Souza como fazer um plano de negócio. Cristiane, obrigado mais uma vez por estar aqui, por ceder o seu tempo, o seu talento para beneficiar vidas. Obrigada, doutora Elisângela. Para mim também é um prazer estar aqui com você, né? E com todos que irão nos acompanhar nessa tarde. Então, Cris, eu vou chamar de Cris, porque é assim que a gente se fala, já somos amigas. Então, Cris, quando eu comecei a advogar, eu quis estar perto de quem já tinha um plano de negócio, já era experiente, para que eu pudesse aprender e depois desenvolver o meu trabalho. Então, eu fiquei bastante tempo desenvolvendo o meu negócio junto com um parceiro experiente. E depois da pandemia, então, eu quis implementar esse desejo de empreender e abrir a minha empresa. Então, hoje, a Elisângela Gomes Advocacia Empresarial está se estruturando, aprendendo junto com você, buscando essas informações de profissionais como você e outros que a gente tem aí ouvido dessa produção de conteúdo no Instagram e também lá no YouTube, e para a gente se desenvolver, então, se organizar como empresa, né? Então, antes da gente entrar no tema, eu queria saber quem é a Cristiane mãe de 2 meninos, a Cristiane que, além de mãe, é uma mulher com valores cristãos, e como que você desenvolveu esse desejo de beneficiar empresários, montando, então, trabalhando aí com a controladoria, finanças, projetos de inteligência de mercado e coach. Como que você despertou em você esse desejo? Então, eu comecei minha carreira trabalhando numa instituição financeira por 10 anos. E lá eu aprendi muita coisa. Só que eu pensava que eu não iria ficar lá para me aposentar, né? Entre aspas. Eu gostaria de ter uma carreira sólida. E eu tinha 2 vertentes a seguir. Ou eu ia para contabilidade, que é a minha formação, ou eu ia para consultoria empresarial, que é a área que eu estou hoje, que é a área de gestão. Naquela época, como você também buscou, né, mentores, eu também busquei mentores que me ajudaram na minha carreira, e eu optei por ir pela consultoria. E de lá para cá, né, eu foquei nesse meu objetivo profissional. Passei por diversas empresas, diversos negócios, e atualmente eu estou na saúde, trabalhando justamente com essa atuação de gestão de negócios em saúde, construção de cenários complexos e na implementação dos mesmos. Então, buscando também o equilíbrio de vida, eu sou mãe de 2 meninos, sou casada com o Ivan, mãe do Enzo e do Luca, e concilio essa minha carreira, né, que é bem cheia, né, com muitas viagens, com muitos negócios, com muitos clientes no Brasil, justamente também com a minha carreira, com a minha vida pessoal, né? Que é estar com os meus filhos, é estar com meu marido, ter tempo de qualidade. Então, para mim, é um desejo, assim, é uma paixão, na verdade, né? Uma paixão. Eu amo fazer isso, né? Fazer gestão empresarial, e também gosto de fazer isso nas horas vagas, né? Como trabalho voluntário. Então, nesse ano de 2023, de forma voluntária nos bastidores, já atendi também alguns empresários que precisaram de ajuda, né? E fiz isso de coração, porque entendi também a necessidade deles naquele momento e contribuí, né? Então, a minha contribuição, ela está no meu dia a dia, está no trabalho voluntário, também está com a minha família, com os meus filhos, aplicando os princípios, né, que eu aprendi. Então, eu procuro ser essa pessoa que eu sou aqui, né, estar, né, com a minha família, no trabalho, com os clientes, com os fornecedores.
Essa é a Cristiane. Excelente. E, Cris, isso é muito importante, né? O que você falou aí de fazer trabalho voluntário, realmente você contribuir com o talento que Deus te deu, com o que você ama fazer. Então, você acaba transformando isso não só em renda, na sua realização pessoal, como contribuir com a vida de pessoas, como hoje você está aqui generosamente doando seu tempo para produzir esse conteúdo, onde ficará lá gravado no YouTube, onde pessoas do Brasil e do mundo pode ter acesso. Então, se faz sentido para você, se você faz sentido para alguém que você conhece, você vai poder compartilhar esse conteúdo, onde nós vamos aprender a fazer um plano de negócio. Mas para aprender a fazer o plano de negócio, a gente precisa saber o que é o plano de negócio. Certo. Um plano de negócio é um planejamento, né, de uma ideia de negócio que eu tenha, que você tenha, né, que outros empreendedores têm, né? Então, se eu tenho uma ideia, tudo parte de uma ideia. Sim. Então, para me colocar essa ideia em prática, eu preciso criar um planejamento. E o plano de negócios, ele é um planejamento, né, de curto e longo prazo, onde esse empreendedor colocará ali todas as premissas que a gente vai discutir daqui a pouco, né? Para que ele possa ter um sucesso mais assertivo, né? Porque muitas vezes a gente vê empreendedores iniciando negócios e daí isso vai lá para a estatística que a gente conhece, né? Que a cada 10 empresas no Brasil, 3 acabam fechando pela questão da falta de estrutura e planejamento. Então, com esse, né, plano de negócio, com esse planejamento, os empreendedores terão mais possibilidade de assertividade naquilo que eles esperam, né, realmente como uma ideia de negócio. Exato. E isso acontece, às vezes não sai tudo exatamente como planejado, mas você minimiza os erros, né? E aqui a gente buscando o conceito de plano de negócio, é exatamente isso que você falou, né? Uma ferramenta de planejamento, utilizada para minimizar os erros, né? E simular a viabilidade econômica e financeira, não só para quem pretende empreender ou quem já está empreendendo, mas não pensou nessa estrutura. Como o meu amigo Mário Cassimões falou, ele falou que no Brasil o empreendedor não tem aquela apontar, como é que é? Apontar, disparar fogo, né? Não tem. Aqui no Brasil, você pensa num negócio e fogo! Você já vai com tudo, você não faz nenhum tipo de levantamento, você tem uma ideia e já implementa. Então, o povo brasileiro é bem à frente, né? Como o povo brasileiro trabalha, e se esforça e erra e acerta, mas realmente, com planejamento, a gente consegue aí minimizar erros. E o que você tem, então, para passar para a gente, para nos ensinar como fazer um plano de negócio? Sim, acho que o primeiro ponto, né, é que o empreendedor precisa colocar nesse planejamento qual que é a visão geral do seu negócio. Tá? Então, às vezes eu tenho uma ideia na minha cabeça, mas eu não consigo expressar, né, essa visão, né, geral sobre o meu negócio. Então, eu tenho que comunicar para o mercado o que eu vou vender, né? Se é um produto, quais são os produtos, se é serviço, quais serão os serviços. E isso está muito ligado, inclusive, na parte institucional da empresa, né? Então, eu às vezes observo assim, alguns Instagrams, né, de algumas empresas e sinto falta dessa visão, descrição mais detalhada do que realmente aquela empresa oferece, né? Então, oferecer claramente quais são os seus produtos ou serviços, né? A relação deles. Deixar claro, né, aonde é o endereço, se é o endereço físico ou virtual, horários de atendimento, né, especificar também uma proposta comercial para que, né, os clientes possam entender, né, como que isso será vendido, né. Então, às vezes, a gente não tem essas informações claras, seja lá nas redes sociais ou seja, enfim, né, em cards, né, em materiais, em folders. Deixar claro também quais serão os prazos e as entregas, né. E também especificar quem são os profissionais que estão atuando ali, né? Quem que está produzindo, né, aquele produto que eu estou recebendo? Ou se é um serviço, quem são os profissionais que estão por trás trabalhando, né, para que eu possa receber, né, aquele serviço, né? Então, acho que
ter essa visão clara, né, do negócio, descritiva, isso leva segurança para os clientes e também leva clareza, né, para quem vai estar recebendo aquilo. Cris, você disparou uma metralhadora agora. A Cris colocou aqui vários itens vitais para um negócio. E realmente, às vezes a pessoa fala sobre o seu negócio e a gente tem dúvida sobre o que ela vende, o que ela faz, o que ela oferece. Então, oferecer claramente o seu produto ou serviço. Outra coisa, isso aconteceu comigo. Eu já entrei no Instagram, apareceu lá propaganda de um restaurante X, tal. Eu entrei, eu não consegui descobrir onde era, não tinha o endereço. E aí eu precisei ligar para descobrir o endereço do lugar. Então a gente fica muito interessado e não consegue descobrir o endereço, o horário de atendimento, enfim. Às vezes ele é claro, ele consegue nos chamar pelo produto e aí eu não tenho um canal onde eu possa ter claramente ali o acesso para eu adquirir aquele produto ou serviço. Justamente. Outra coisa, o time, né? Hoje fala muito em desenvolver a marca pessoal. E eu conversei esses dias com um profissional, que é o Ricardo Dal Bosco, e ele é influencer na parte de desenvolver a marca pessoal. Então, antigamente, a Elisângela trabalhava numa empresa X e só as pessoas davam ênfase à empresa X. E a Elisângela não aparecia. E agora, quando eu, Elisângela, passo a desenvolver a minha marca pessoal, não importa o CNPJ que eu vá trabalhar, e aí eu vou ser destacada naquele CNPJ ou qualquer outro. Então, se você destaca e coloca lá quem é o seu time, de repente você tem pessoas com destaque e falam, uau, que profissionais essa empresa tem. Sim, até eu queria comentar sobre isso. Essa semana a minha equipe está fazendo um trabalho, né, muito incrível, e que é justamente isso, né? Elas criaram algumas publicações para dizer quem são elas, né? E quem são eles, né? Então, tanto a equipe técnica quanto a equipe de cursos, que são os contabilistas e administradores. Então, tem publicações lá no LinkedIn falando, né, qual é a formação, qual que é o conhecimento, a especialidade, né? Então, é importante, né, que os nossos clientes que a gente atende no Brasil saibam quem são as pessoas que estão produzindo os trabalhos que nós entregamos, né? Então, parabéns ao time aí, ficou muito lindo. Nossa, excelente. Então, as pessoas estão se informando, estão começando aí a abrir, né, ter uma visão melhor de como estruturar aí a empresa. O que mais de dicas você tem para a gente aí na construção aí do plano de negócios? Outro ponto também que faz parte da visão institucional é a missão, né? Então, assim, qual que é a missão desta empresa, né? Qual que é a razão dela de existir, né? Então, qual que é o propósito, né? Até algumas perguntas que, né, muitas pessoas até fazem para si mesmas na sua vida, né? Por que estou aqui? Então, a empresa também, né, tem que ter muito claro qual que é o seu propósito de existir, né? Inclusive a sua missão, a sua visão de futuro, né? Então, aonde ela pretende chegar, né? Então, isso também faz parte de comunicar para os seus clientes e para o mercado mais clareza com relação àquela operação, com relação àquele negócio, né? E isso também é algo que a gente sente muito falta, né, dos empresários que estão começando, que a gente não consegue encontrar, né? Qual que é o propósito daquela empresa existir. E para quem está contratando o serviço ou comprando aquele produto, isso é muito importante, porque se eu conheço o propósito, né, daquela empresa, aquilo pode me impactar mais ainda positivamente para que eu queira, né? Não é verdade? Adquirir aquele produto ou serviço. Então, embora, né, muitos empresários não valorizem essa questão da visão institucional, mas ela é muito importante, inclusive, para a decisão de compra, né, do próprio cliente. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho aqui, eu busquei algumas informações. Bom, comentando aqui essa questão da missão, valores, visão, eu já ouvi de grandes empresários que até para o nosso time, não só para atrair os nossos clientes, né, e aí vira um imã
para atrair bons clientes, né? Mas também para o time. Porque se o time não estiver não vestir a camisa, não concordar com valores, com os seus valores, com a sua visão, com a sua missão, se ele não concorda com aquilo, ele nem quer trabalhar com você. Sim. E isso é muito importante. A gente reunir pessoas com identidade de valores, visão e missão, não é? Concordo plenamente, porque a empresa, inclusive, ela vai crescer, né, se o time acreditar naquela missão, que nem você comentou. Porque se o time não acreditar, né, naquele propósito da empresa existir, provavelmente aquela empresa ela vai ficar estagnada. O que é estagnada? Ela até talvez vai conseguir evoluir, ter um patamar de mercado, mas ela não vai, né, crescer na forma como, às vezes, o idealizador esperava. Por quê? Porque não é só o cabeça que tem que acreditar na missão, é como você falou, o time interno também precisa acreditar para que todo o negócio cresça, né? É justamente trazer, né, com que as pessoas contribuam, né, e se sintam parte daquilo. Exatamente. Eu estava aqui, voltando aqui, pesquisando, o Marcelo Nakagawa, ele é autor do livro, tem vários livros, né, sobre plano de negócio, ele escreveu um livro, Plano de Negócio, Teoria Geral, e achei interessante que ele falou sobre algumas perguntas que a gente precisa fazer para construir um plano de negócio, né? Então, por quê, né? Porque o que eu vou criar, quem, né? Quem vai comprar o meu produto, para quem eu vou oferecer, quem vai ser beneficiado com o meu produto e serviço, né? E quem vai estar junto comigo, que é essa questão do time, não é? E como eu vou vender para a gente poder estruturar, então, marketing, vendas, né? Produção, operação, e como que eu vou produzir isso, como eu vou prestar esse produto, esse serviço, e quanto eu vou investir, quanto ganharei com esse negócio. Agora falando da parte de finanças, né? E você que é contabilista, e a importância disso para poder no plano de negócio. Sim, eu até vou comentar sobre o DRE, né, que também está na minha lista aqui, mas eu vou falar sobre ele agora. É muito importante que o empresário, né, se interesse pelo DRE. Né? Por que eu digo se interessar, pelo menos, né? Porque para quem é formado em administração, em ciências contábeis, ou até mesmo engenharia, o DRE é uma coisa que a gente consegue trabalhar muito bem, porque ela está relativa ali aos números e a gente trabalha com os números. Só que muitas vezes empresários que não têm essa formação, né, que são de outras formações, têm dificuldade para entender a complexidade desses números. Mas é necessário pelo menos um entendimento, né? Não precisa compreender talvez ali no mínimo do detalhe, mas é necessário conhecer as premissas pelas DRE. Então ele tem que gerar uma receita, eu tenho que pagar os meus impostos, eu tenho que separar, né, os custos referente ao meu produto ou referente ao serviço que eu estou prestando, eu tenho que ter entendimento do que são as despesas operacionais, que são despesas que estão ligadas, né, indiretamente ao meu negócio. E eu também tenho que ter a visão lá embaixo de qual que é a minha lucratividade. Então, qual que é a margem de rentabilidade que eu espero, né, para o meu negócio? Né? E é claro que a gente olhando os segmentos diversos de negócio que existem no Brasil, cada um vai ter o seu percentual de rentabilidade líquida, né, de lucro, que eu espero ganhar com isso. Mas é necessário que esse empresário tenha pelo menos essa visão, né? E quando a gente fala desse conjunto, que é o DRE, que são as finanças, você até falou de outros processos envolvidos no negócio, na operação, o empresário também tem que pensar quem que ele vai trazer para ajudá-lo nessas frentes, porque, gente, é complexo, né? Quando se fala de uma empresa, você está falando da sua operação principal, né? Você que trabalha com serviços jurídicos, né? Com, né, essas especialidades, né? Mas daí, como é que vai ser o seu faturamento, né? Quem que vai fazer o faturamento? Quem que vai fazer o pagamento das contas mensais? Quem que vai cuidar das receitas, né? Aquilo que está entrando? Pagamento dos tributos? Para quem trabalha com o produto, né? Como que vai ser a compra dos insumos, né? Da matéria-prima necessária para poder fabricar esse meu produto? Quem que vai cuidar disso, né? Que é o estoque? Quem que vai ter o relacionamento com o fornecedor? Porque para a gente também, você bem sabe que no meio, a gente precisa ter realmente grandes parceiros, os fornecedores, eles têm que estar conosco nessa jornada, né? Então, quem que vai fazer esse relacionamento? Quem que vai cuidar do marketing, do comercial, né? Da gestão de clientes, né? Da gestão de reclamação? Então, quando a gente fala de empresa, né? A gente está falando de uma complexidade grande, porque são diversos processos,
que estão todos interligados e que muitas vezes, né, é necessário que alguém esteja olhando aquilo, na verdade, esteja vendo, né, o que está acontecendo e gerindo todos esses processos. E o que acontece na prática do dia a dia é que geralmente os empresários, né, brasileiros de forma geral, né, a maioria, eles não têm alguém para cuidar disso, né? Então, focam muito na operação, mas daí o marketing fica de lado, né, o comercial fica de lado. Muitas vezes daí só, né, para pagar os boletos à noite, mas a gestão financeira também fica de lado, não consegue mensurar a sua renda, a sua rentabilidade. Então, até hoje em dia, a gente pergunta para muitos empresários no Brasil, né, como que está aí, né, o teu produto? Quanto você vende por mês? Ah, não sei. Qual que é a tua margem de lucro? Ah, também não sei. Quanto você gasta com o teu custo principal? Não sei. Então, todas as perguntas que nós fazemos não têm resposta. É claro que o nosso trabalho é justamente levantar, né, todas as informações e criar essa informação para o cliente tomar uma decisão assertiva e estratégica no seu negócio. Mas essa é uma fragilidade muito comum na área de empreendedorismo. Na verdade, o seu trabalho é dar um norte para o empresário e destacar para ele onde ele tem que cuidar de, né? Porque hoje em dia nós temos muitos micro e pequenos empresários que são a eu presa, ele faz tudo, né? E aí é o que você disse, acaba a gente não conseguindo, a gente acaba deixando de lado áreas importantes como o comercial, que é o que vai trazer a renda, né? Que é o que vai trazer a receita para o negócio. O marketing, eu vi um profissional falar que o marketing ele vem antes da venda. Então, o marketing, é a venda, depois é a questão das contas, da gestão dos recursos. Então, realmente é um grande desafio e as pessoas entenderem sobre isso, estudarem sobre isso, aos poucos elas vão se organizando para que, passo a passo, elas possam ir criando os seus departamentos para que você consiga, de uma maneira organizada, atuar aí e crescer. Sim, justamente. Ou ter sócios, né? Sócios que façam essa parte, né? Também. É outra alternativa, sim. Ter sócios que vão ser esses braços para que o empresário possa se desenvolver e crescer. Então, lá no Sebrae publicou, em 2013, uma matéria, um conteúdo, e ele listou lá algumas coisas importantes no plano de negócio, né? Então, além do plano financeiro, tem essa questão da construção do cenário, né? Para construir um cenário, a gente precisa ter uma pesquisa de mercado, né? Porque, às vezes, as ideias são muito boas, contudo, elas precisam ter base, né? Porque eu escuto, às vezes, muitas pessoas dizerem, eu tenho uma ótima ideia, né? Que vai revolucionar. Mas, primeiro, a sua ideia resolve um problema? Porque a ideia, primeiramente, ela tem que resolver um problema, né? Uma grande dor, né? Seja de um produto que não se tem no mercado, ou que se tenha falho, ou de um serviço, né? Que não existe, ou se tem já aquele serviço, o que ele vai ter de valor agregado para ser, né? Diferente. Então, o primeiro ponto é esse, responde uma dor. E daí o segundo ponto vem essas outras análises, né? Então, construir o cenário, né? O cenário com base numa pesquisa de mercado. Então, é bem importante que o empresário faça a pesquisa de mercado, né? E às vezes até digo assim, não precisa contratar uma empresa, gastar com isso. Hoje em dia, a gente até tem frentes em que se possível fazer uma pesquisa de mercado com as ferramentas que a gente tem, conhecimento que a gente tem, sem precisar contratar alguém para fazer isso. Mas a gente precisa, pelo menos, ter uma visão se aquele produto ou serviço vai ser bem recebido pelo público, né? Para poder construir esse cenário aí, que é justamente esse cenário que a gente pretende alcançar, que pode ser para 5, né? Geralmente a gente tem trabalhado com cenários no máximo de 5 anos, que como a economia, as diversas variáveis que a gente tem no nosso país são diversas, então a gente vai ter cenários no máximo entre 2 a 5 anos, e mesmo assim ainda pode ser que tenham mudanças, né, nesse planejamento, porque o nosso país é muito grande, né? Tem muitas características, tem muitas variáveis. Se as variáveis já são locais, né? Imagine se for um produto que vai ser vendido lá para a região sudeste, para a região nordeste, né? Para o norte. Então,
é um país muito grande, né? Então a gente tem que pensar em toda essa complexidade, inclusive, né? Onde ele vai ser oferecido, né? Para qual público, né? Naquela região, quais são as particularidades regionais, né? Então, justamente, o cenário envolve pensar também, né? De forma bem ampla, para a gente poder pensar, inclusive, nas particularidades, né? Regionais e locais. Pensando aí, então, no marketing que antecede a venda, e então eu tenho que ter lá o meu departamento comercial para que as vendas aconteçam. Então, e feito isso, a gente também tem que se preocupar em entregar o produto ou serviço no prazo prometido, e isso envolve plano operacional, processo. Sim, justamente. Após, né, a criação do plano de negócio, daí essa é uma outra frente, né? Uma vez que eu iniciei, né, o meu negócio, agora eu tenho que criar os processos que estarão dentro da minha empresa. E o processo operacional, que envolve a operação como um todo, né, tem que ser desenhado. Então, qual que vai ser o fluxo, né, do atendimento, o tempo, o prazo de entrega, como é que vai ser a logística, né? Então, todo esse mapeamento tem que ser feito dentro do planejamento operacional, do plano operacional. Então, essa é uma outra frente que vem né, após a criação do plano de negócio. E você falou fluxo de atendimento. Como é importante o atendimento, tanto quando o cliente adquire o seu produto e serviço, a porta de entrada ali, quanto o pós-venda, né? Porque o cliente satisfeito, ele fideliza e indica. Sim, com certeza. Esse pós-venda também é um outro processo que tem que ser definido e criado, né? Como que vai ser? E eu sinto essa fragilidade, assim, em muitas coisas que a gente às vezes acaba adquirindo no dia a dia, né? Porque não tem um fluxo de pós-venda desenhado, né? E o cliente sente isso, né? Quando não tem esse fluxo, né? Então, o cliente tem que ter certeza como será o atendimento dele, né? Dentro do nosso dia a dia, dos projetos que nós fazemos, né, de diagnósticos de cenários futuros, a gente tem esse acompanhamento do pós-projeto. E a gente tem um plano de trabalho, né? Então, é feito por uma outra pessoa, né? Ela vai fazer uma apresentação inicial para o cliente, vai demonstrar, né, que esse acompanhamento ele vai se prolongar por 24 meses, né? O que ela vai trabalhar junto com o cliente, né, depois, nesse dia a dia, para que o cliente tenha as expectativas dele atendidas e ele saiba o que vai acontecer, né, nesse pós-venda, né? Porque às vezes o cliente também não sabe como é o atendimento do pós-venda, né? O que ele vai receber, quais serão os benefícios, né? Enfim, qual que vai ser o atendimento, o prazo, o retorno. Exatamente. E na questão de finanças, que na minha opinião é o coração do empreendimento, né? Você consegue nos trazer algum conselho mesmo? Conselho, fala, o mentor é o conselheiro experiente. Você nessa área de finanças, qual a dor que você detecta hoje nas empresas que você atende, que você verifica no mercado, na questão das finanças, a deficiência que existe, que eu imagino que seja comum em várias empresas, e qual a solução ou o que você pode nos trazer aí para que a gente já se elimine os riscos com relação às finanças? Assim, o que eu vejo que é o principal ponto, né, que atinge todo o financeiro de uma empresa, não conhecer seus custos. Então, você que trabalha, né, com serviços jurídicos, né, você deve ter ali um rol, sim, de serviços que você oferece para o seu cliente, né? Então, vou dar um exemplo aqui, né, hipotético, um acompanhamento para um processo trabalhista, né? Então, qual que é o custo, né, seu para fazer o acompanhamento, né, de um processo que pode durar, vamos colocar aqui, que dura em média 2 anos, né? Então, esse acompanhamento, né, o retorno para o seu cliente, a ida nas audiências, né? Então, qual que é o custo, né, médio, né? Claro que às vezes tem alguns produtos e serviços, talvez a gente não chegue num custo tão exato, mas qual que é o custo médio ali aproximado desse, né, do teu trabalho, né, das tuas horas de trabalho? Daí, tirando as tuas horas de trabalho, você vai ter que trazer um terceiro para colaborar em algum momento? Os custos de deslocamento para ir nas audiências, né, os materiais impressos ou o drive que você tem que contratar, talvez, para colocar a documentação. Então, o que eu vejo de maior fragilidade que atinge o financeiro é a falta de visão do seu custo, né? Então, o empresário ele precisa saber quanto custa, né, o seu produto ou o seu serviço, para quê? Para que ele saiba precificar.
Porque se ele sabe quanto custa, ele vai saber precificar. Sabendo precificar, ele vai ter margem de lucratividade, né? Que é o que paga o sócio, os investidores, e vai conseguir também pagar as despesas. Né? E essa previsão tem que ser feita lá também, lá no início do plano de negócio, porque tem que ser levantado lá como que vai ser o capital de giro dessa empresa. Porque quando você cria uma empresa nova, ela já não traz aquele faturamento que você espera de imediato. Então, dentro do plano de negócio, a gente vai fazer ali a previsão para pelo menos 5 anos, né? Então, em que momento que eu espero ter já o meu faturamento atingido, né? A gente, quando vai trabalhar com alguns clientes no Brasil, a gente cria alguns cenários de crescimento, né? E às vezes até com 5, 10 anos, para aumentar a receita nesse caso, não para um cliente que vai começar do zero. Às vezes a gente até faz também para algum cliente que quer entrar no segmento que eu atuo, né, de medicina diagnóstica. E daí a gente cria esses momentos, esses cenários futuros, que é justamente o que também tem que estar dentro do plano de negócio. Então, qual será o faturamento que eu espero alcançar, mas qual será o tempo em que eu vou alcançar? Enquanto eu não alcanço o faturamento que eu espero no meu planejamento, da onde vai vir o capital de giro que vai financiar a minha operação? Porque eu vou ter despesa, né? Se for uma empresa, vou dar um exemplo aqui, vamos colocar aqui como um exemplo um restaurante. Vai ter aluguel, vai ter despesa de funcionário, vai ter despesa fixa, né? Com água, energia, enfim, com os sistemas, né? Depois o custo, né, por exemplo, de uma refeição, né? Eu vou ter ali os alimentos que eu vou precisar comprar, frutas, verduras, outros, né, produtos, enfim, para poder fazer as refeições. Então, essa clareza. Então, começa pelo custo que não tem. Depois, né, é a questão do planejamento num plano de negócio futuro. E daí, acaba-se que mistura-se tudo, né? Daí, o que eu vejo, assim, né, no dia a dia, né? Não planejei lá o início, não tenho visão do custo, não sei nem onde eu quero chegar, porque eu sei quanto eu faturo, mas eu não sei quantos produtos que eu vendo por mês, nem quantos serviços eu faço, né? E daí aquilo fica tudo embolado, né? Daí a gente entra para justamente separar tudo isso, né? Mostrar dentro de um DRE estruturado, né? A receita, os impostos, os custos, as despesas, né? A rentabilidade, o cenário proposto, né? Com a otimização do processo, a redução dos custos desnecessários, né? A previsão também já com o planejamento da expansão e do crescimento, né? Em receita, ticket médio. Então, daí a gente entra com essa clareza, né? De uma forma bem didática, que logicamente, ainda mais falando de segmentos da saúde, as pessoas têm muita dificuldade de entender os números. Mas a forma como a gente apresenta isso, né, tem trazido muita satisfação aí para os nossos clientes no Brasil, né? Então, esses são aí os pontos importantes que eu elenco na gestão financeira. Excelente. E, Cris, você sabe que a gente, vendo você falar assim, é possível saber que o profissional que ainda não está estruturado dessa forma, ele corre o risco de estar pagando para trabalhar. Porque, de repente, se ele não sabe, não tem todo esse cenário muito claro e muito desenhado, então, de repente, ele está trabalhando para pagar contas, para pagar o pessoal, e às vezes a despesa tem sido maior que a receita. Sim, isso acontece muito. E daí que a gente até pergunta, né? Quem que está pagando, então, né? Porque se está tendo prejuízo, daí alguém está pagando essa conta, né? Geralmente é o governo, né? Por que eu digo que é o governo, né? Porque muitas vezes o empresário não consegue recolher os impostos, né? Daí isso viram dívidas muito grandes, que depois viram parcelamentos, né? E daí isso vai virando assim uma bola de neve que, em algumas situações que a gente viu, chegam em pontos assim incontroláveis, né? Então, não recolher, né, as obrigações tributárias, muitas vezes não recolher as obrigações, inclusive de previdência dos funcionários, né? Então, fica assim insustentável depois a gestão e a administração disso, né? Então, é bem desafiador, né, não ter essa visão clara no começo, porque isso vai trazer grandes prejuízos, porque se já está no prejuízo, vai trazer ainda mais prejuízos. Então, é melhor estruturar essa gestão financeira no começo. E então, chegamos aqui nos nossos minutos finais no nosso podcast, no Instagram e também lá no YouTube, no canal Empreendedor Jurídico, onde nós temos diversos profissionais que vieram, assim como o Cris,
de uma forma gratuita, de uma forma generosa, doar o seu tempo, contribuir com o seu talento, para que a gente possa se desenvolver como empresário, você que é um profissional liberal assim como eu, para que a gente possa se organizar como uma empresa, se organizar de uma forma correta, você que trabalha em casa, que faz bolos, panetones, que você que é um microempresário e você possa aí se organizar e crescer e se desenvolver. Esse é o nosso intuito aqui. Então, mais uma vez, gratidão pela sua contribuição. Vou deixar esses minutos finais para você fazer aí suas considerações e acrescentar algo mais que a gente não abordou aqui, que você queira. E já te agradeço antemão a sua presença aqui. Obrigada, doutora Elisângela. Acho que alguns pontos também assim, importantes de levar em consideração, né, para quem está ouvindo, é também escolher o público-alvo, né? Então, assim, a gente não tem condição de atender todas as pessoas de Curitiba, do Paraná, né, do Brasil, né? Então, tem que se elencar quem será o público-alvo que eu quero atingir, né? Para quem que eu quero vender o meu produto ou o meu serviço. E, às vezes, até regionalmente, né, para esse bairro, né? É para uma região aqui da cidade, né? Então, a gente tem que pensar também, né? Quem é o público-alvo. E o outro ponto bem importante é o diferencial. Então, qual que é o diferencial que o meu produto e o meu serviço oferece, né? Então, isso também tem que ser propaganda, marketing, na minha área comercial, né? Então, eu tenho que apresentar. E hoje em dia, o valor agregado que eu deixo aqui, né, para quem está ouvindo também, que a gente tem levado isso no nosso dia a dia para os nossos clientes, é o valor agregado, né? Então, o que eu ofereço como valor agregado junto ao meu produto e serviço para que o meu cliente possa comprar e se sentir satisfeito, queira voltar e me indique. Não é verdade? Indique a minha empresa para outros clientes, né? Então, a questão do diferencial do produto, do serviço, tem que ser algo que precisa ser trabalhado. Então, às vezes, ok, eu vendo um docinho, né? Ou um bolo, como você comentou, né? Mas qual que é o valor agregado que eu posso entregar junto, além desse bolo, desse doce para o meu cliente, né? Posso mandar alguma coisa ali como mimo para que ele possa oferecer uma festa dele? Qual experiência eu vou proporcionar para o meu cliente? Pois é, tá relacionado a isso, né? Porque a pessoa, ela vai, né, como você falou, ter uma experiência diferente, né? Assim como a gente trabalha aqui na nossa equipe, inclusive, também sempre reforço isso, né? Trabalhar na empresa, na Hortus, é uma experiência que a gente nunca viveu antes na vida, né? É uma experiência incrível, né? Trabalhar nesse ramo de negócio que a gente atua. Então, isso tem que ser marcante para a minha vida, né? Então, se é marcante para a minha vida, vai ser marcante também para os meus clientes. Então, a gente vai oferecer aquilo que for possível para que os nossos clientes se sintam satisfeitos e queiram permanecer com a gente, né? Então, isso também tem que ser trabalhado aí, né? Para quem é empreendedor, empresário. Não é só colocar no site ali a relação dos produtos, dos serviços e vender isso, né? Como se fosse uma forma mecânica, né? Então, tem que proporcionar uma experiência diferente aí para os seus clientes. Excelente. Gratidão. Que vocês possam, então, ter uma ótima semana e continue acompanhando nosso conteúdo lá no YouTube, no canal Empreendedor Jurídico, onde o link está lá na bio do Instagram, elisangelagomes.adv. Tchau, tchau. Até a próxima.